Bom dia, queridos irmãos, que a graça de Deus esteja em nossos corações. É um prazer, mais um privilégio, na verdade um privilégio, de estarmos reunidos para estudar a palavra de Deus na escola dominical, uma escola que educa para a eternidade. Nós iremos aqui iniciar esta aula com a aula de número 15 da nossa revista, que nós estudamos o livro de Hebreus, Disciplina e seus benefícios. Quando a gente fala de disciplina, não é Reginaldo? Não é Reginaldo, nosso professor que está aqui ao nosso lado, né? Nós iremos então bater um papo a respeito desse assunto. E quando a gente fala em disciplina, assusta um pouco, né? A disciplina do Senhor. Dá a impressão, né, Reginaldo, que é castigo, né? A gente fala castigo, dá medo, né? Mas não é isso que nós iremos ver nesta aula, né, Reginaldo? E nós iremos então orar neste momento para que Deus abençoe, fale ao seu coração, fale aos nossos corações nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de meditar na tua santa e bendita palavra. Abençoe os nossos corações, fala conosco, Pai. Faça com que nós cresçamos no conhecimento, na graça do Senhor Jesus. Obrigado por todos que participam, ó Deus, neste momento. Que abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmão Reginaldo. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom dia. Iremos à aula de número 15, a disciplina e seus benefícios. Iremos ler o texto-chave, o texto básico, Hebreus 1 a 12, de 1 a 13. Diz assim o texto: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirigiu como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quando mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam
as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Palavra do Senhor. Amém. A carta aos Hebreus, ela tem algumas particularidades, não é, Naildo? Ela, acho que eu já comentei em algumas outras oportunidades, ela resgata o Antigo Testamento, né, em vários momentos, e até um determinado ponto, e apontando sempre uma fotografia ou um panorama da vida do ministério de Jesus Cristo. E a partir do capítulo 11, se nós pararmos para analisar em diante, ele vai tratar diretamente daquilo que nós devemos viver e como viver. Viver em fé foi a aula que nós tratamos anteriormente, né? O que é fé? Nada mais é do que confiar, ter a certeza, acreditar, crer. Então, e passamos agora à disciplina. Então, nós começamos, a carta aos Hebreus, ela começa a caminhar para o seu fim e começa a tratar de peculiaridades, de assuntos peculiares à vida cristã. Aí vem a questão da disciplina. Você muito bem falou no início da aula, quando a gente fala em disciplina, a gente já pensa em alguém, a imagem que vem na nossa cabeça é de alguém com um chicote na mão, com a cinta, com a vara, exatamente, com a havaiana. Quando a gente fala de disciplina, a gente lembra daquela imagem. Alguém bravo, né? As nossas mães atrás da porta. Sai aí, eu só quero conversar com você. E a havaiana na mão. É verdade. Sai que eu só quero conversar, fica tranquilo. Mas na verdade, o couro vai comer ali. Então a disciplina, ela causa essa ideia para nós. Mas se a gente parar e analisar ao pé da letra o que é disciplina, a gente tem que parar e enxergar que disciplina nada mais é do que normas que são regulamentadas ou que são colocadas para que se haja uma organização dentro de uma comunidade ou no meio ou dentro das indo um pouco mais longe, dentro das empresas. É necessário a disciplina. E fazendo algumas pesquisas, né, eu gostei de uma parte que eu peguei que está escrito assim: a carta aos Hebreus tem como finalidade o propósito de inserir em nossos corações a superioridade de Cristo, devendo-nos submeter inteiramente a Ele, pois Ele é o único digno de toda a honra. A disciplina que Hebreus vai querer, que vai pontuar e vai demonstrar para nós, é que nós devemos estar diante de um Deus vivo, de uma forma a qual Ele é e semelhante a Ele, como santo. Então a disciplina do Senhor é buscando com que nós nos apresentemos diante dele como exatamente. Ele é. Como que Ele é? Santo. Exatamente. Então, logo na nossa introdução, somos instados a nos submeter a Ele, pois é o único digno de honra. Aí, vamos logo para o primeiro tópico, né? A corrida da fé. É importante, antes da gente avançar aqui nesse primeiro, durante a nossa leitura ao texto base da lição, o autor aos Hebreus, ele destaca 2 pontos. Ele destaca uma enorme nuvem de testemunha, que foi também comentado no capítulo 11, e ele aponta qual que é a nossa luta diária. Exato. E é contra quem? É contra o quê? Pecado. É contra o pecado. E necessariamente está apontada lá em
Hebreus 12, 4. E ele também dá mais uma pincelada em algo que chama a atenção, o autor aos Hebreus, que é que a fé que nós vivemos no Brasil, graças a Deus, graças a eles, não precisou nós derramarmos sangue. Exatamente. Mas na atualidade nós sabemos que tem locais onde muitos cristãos estão sendo cortados ao fio da espada. Quando ele destaca isso daí, eu imagino que ele deve ter em mente, isso eu imagino, o texto não fala, ele deve ter em mente o que aconteceu com Estevão. Verdade. Na porta do templo foi apedrejado por amor a Cristo. Eu imagino o que aconteceu com com o discípulo Tiago, que teve a sua cabeça decepada. Eu imagino também o que aconteceu com Pedro depois, e por aí vai, com tantos outros mártires que vieram. Eles derramaram sangue pela fé que eles acreditaram e creram e viveram até chegar à sua morte. Então, o que é importante nós ressaltarmos aqui? Nós vivemos uma fé a qual no Brasil ainda é permitida ser praticada. E com tranquilidade, né, irmão? E com tranquilidade. Apesar de haver alguns movimentos, ainda podemos expressar a nossa fé com tranquilidade. Então nós, como Igreja de Cristo, devemos orar para que continuemos dessa forma. Essa semana aí teve uma menção aí que causou umas turbulências na TV, em alguns meios de comunicações, que não vai poder mais ser utilizada a menção anticristo ou depois Cristo nos livros didáticos. Agora é antes da era comum, depois da era comum. Olha. Segundo quem estabeleceu, pode afetar diretamente outras religiões. Então, por isso devemos orar. Devemos orar para que continuemos tendo essa tranquilidade em exercer nossa fé. Tranquilidade, entre aspas, porque nós cristãos sempre estaremos passando por lutas, provas, bastante, testemunho. Né, e aí o autor da nossa revista, ele utiliza a questão, no primeiro tópico, a corrida da fé. E a ideia aqui, quando ele fala de corrida, é justamente querer nos motivar. Então é um fato, é uma questão, ele tem uma questão de querer motivar para quê? Para que nós possamos confiar num Deus que nós entregamos inteiramente a nossa vida a Ele. Então a ideia aqui é nos motivar e depois confiando. Então ele nos motiva para que nós possamos confiar inteiramente em Deus. E é interessante aqui, nós temos uma figura aqui na revista, quem está com a revista sabe, né? De uma corrida, os irmãos já viram a corrida de velocidade com obstáculos, não é? Que cada vez eles ficam mais difíceis, né? Então tem que pular os obstáculos. E eu queria até fazer aqui um comentário. Hoje, né, eu fui trabalhar de bicicleta e eu estava ensaiando isso há muito tempo. E eu via muita dificuldade, né? E existe dificuldade, viu, irmãos? Existe muita dificuldade. E no trajeto, muitas dificuldades, muitos obstáculos a serem transpostos, né? Enfim, subidas, buracos e tal. E eu cheguei lá, né? Depois de 18 quilômetros eu cheguei na minha empresa. Foi assim algo legal, né? Você traça um objetivo, você passa por dificuldade. Eu estou aqui quebradíssimo, né? Então é um obstáculo. E ele fala de vida cristã, né? Obstáculos. Nós teremos obstáculos na vida cristã.
Mas o que um atleta faz? Ele sabe das dificuldades, mas ele se condiciona para alcançar aquele objetivo. E ele tem que sempre ser motivado, né? Porque é o seguinte, qual que é a motivação, né, Reginaldo, de um atleta, né? É o prêmio, a coroa, a medalha de ouro, né? O prêmio lá na frente. Então, o que ele vê? E é interessante quando a gente fala olhar para o alto, né? Olhar para Cristo. Então, lá é o prêmio. Então, isso, quando você começa a olhar lá na frente o prêmio, a tua salvação, a vida aqui, as dificuldades, elas não são comparadas, e a própria palavra de Deus diz, ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, obstáculos nós vamos ter, né? Não é um mar de rosas, como se pintam, como se falam. A vida cristã, elas têm as suas dificuldades, mas tem o prêmio, né? Um prêmio está guardado conosco, né? Para nós, né? Em Cristo. Muito bem, você falou. Quantos jovens, né, não se espelham em atletas, jogadores de futebol, competidores, e se espelham e até imaginam, um dia eu chegarei lá. Lewis Hamilton chegou onde chegou porque ele se espelhou em alguém que ele quer ultrapassar. Muitos que vêm depois e se espelhou em alguém. E a nossa fé, ela é espelhada em Cristo Jesus. Então, porém, tem um ponto aqui quando nós falamos de disciplina, que tanto eu e você, por mais que nós não sejamos a referência, as pessoas vão nos observar. Exatamente. Então nós somos pessoas que vamos levar alguém a Cristo através do nosso testemunho pessoal. O que é importante, que é interessante, nessa questão de motivar e confiar, é a gente carregar essa frase que um evangelista americano do século XVIII, conhecido, chamado Moody, ele fala o seguinte, que de cada 100 pessoas, uma irá ler a Bíblia e as outras 99 irá ler o cristão. Ou seja, então seu testemunho de vida, a sua prática de vida cristã, ela é ou motivacional ou ela vai desmotivar alguém para que se achegue ou se afaste de Cristo. Abre o livro ou fecha o livro, né? Isso. Aí quando nós paramos e analisamos essa questão de referência, assim, de as pessoas olhar como motivação, você lembra aquele caso dos chilenos que ficaram, os mineiros? Buraco, né? Isso, ficaram acho que mais ou menos há quase 50 e poucos dias, mais de 4 quilômetros debaixo da terra. E hoje eles vivem dando palestras motivacionais, mas falando do que Deus fez por ele. Mas tem o outro lado da história. Quantas pessoas que mostram o evangelho e não vivem aquilo que pregam? Ou os escândalos vêm através daquelas pessoas? Desculpa. Ou os escândalos que vêm através daquelas pessoas. Então, o autor aos Hebreus, ele ressalta isso, utiliza-se dessa figura do atleta, igual você comentou, porque é o motivador. E logo na sequência nós temos as exigências dessa corrida. Quais são as exigências dessa corrida? As exigências da corrida, os 2 primeiros pontos, A e B, trata como desembaraçar todo o peso e desembaraçar todo o pecado. Quando nós falamos de desembaraçar todo o peso, existe algo que o inimigo das nossas almas trabalha muito bem, é sempre semear na dúvida. Exatamente. Vai semear na dúvida. Será que pode acontecer isso mesmo?
Ó, analisa bem. Isso daí vocês não podem acreditar, não é possível. Então tem coisa errada aí. Então ele semeia a dúvida e é onde ele acaba levando muito cristão a regredir, a declinar e cair na fé. Então, algo que a gente tem que estabelecer e colocar como alicerce. Eu não tenho medo, eu não tenho desânimo, eu não duvido de nada. Exatamente. Do que é a fé em Cristo Jesus. E o outro ponto que ele trata da questão do pecado. Quando nós falamos de pecado, Naildo, algo que eu gosto muito de ressaltar, não é só aqueles pecados que são visíveis. Vícios, adultério, prostituição, luxúria e tantos outros. Não é só esse. Os pecados ocultos são os que mais destrói a comunhão com Deus e são aqueles que são o veneno mortal para que você venha cair. Então são os pecados ocultos. Mas o que é o pecado oculto? Pecado oculto é aquilo que você faz escondido de todo mundo, é aquilo que a tua mente maquina, é aquele pensamento maléfico ou aquela atitude que você acha que ninguém está olhando. Porém, aí você olha para o alto e tem alguém que está te olhando. É verdade. Esses são os pecados ocultos. Um grande evangelista americano do nosso século tinha diversos pecados ocultos. Dentro daquela igreja ali, uma igreja enorme, de milhares de membros, ele era uma referência. Só que um dia da semana, ele saía para praticar os pecados ocultos dele. Que pecados ocultos ele tinha que esconder de todo mundo? O adultério e a prostituição. Infelizmente, no nosso meio, pode ter. E o que isso vem atrapalhar? A nossa corrida. É igual a questão do atleta. O atleta não pode comer um atleta que é um corredor, ele não pode comer uma coxinha igual você. Ele vai perder o pique, ele vai doer a barriga, ele não pode. Então, na nossa caminhada cristã, a gente tem alguns pontos que a gente tem que observar. Não duvidar, tirar os pecados ocultos, ser perseverante. Aí o que é ser perseverante, o Naildo? Correr com perseverança. É ser perseverante. Persistir, permanecer, né? Nós precisamos assim, persistir, né? Permanecer naquilo, na corrida, no objetivo, na vida cristã, né? Então, eu vejo dessa forma, ser perseverante, né? Aí, eu falo assim, mas as dificuldades vêm, lógico, persevera, persiste, não é? Por quê? Porque vale a pena persistir. E aí a gente fala de perseverança em tudo que você traça um objetivo, né? Então muitas vezes as pessoas deixam certos objetivos porque não persevera, desiste na primeira dificuldade, né? E você acabou de falar que muitas pessoas acabam desistindo, né, da corrida cristã por causa do pecado, por causa, até o autor coloca aqui, muitas vezes, receber gratificações imediatas, né? No mundo em que nós estamos, queremos tudo a jato, na verdade, a jato, né? Rápido. Então, assim, mas Cristo está demorando tanto, aquilo que eu orei hoje, né? Tem que ter a resposta amanhã, e muitas vezes a questão até da oração, ser perseverante na oração, a palavra mesmo fala, perseverar, persistir, né? Porque você está orando para um Deus, né? que ouve e que tem o melhor para nós. Quando a gente fala em perseverante, é sempre buscar vencer em Jesus, né? Exatamente. Quando a gente fala em perseverante, quando eu estava estudando, aí veio a lembrança, né? Tem um brasileiro, não sei se você lembra. Você deve lembrar, né? Não é possível que você não vá lembrar. Que ele foi tricampeão mundial no automobilismo, na Fórmula 1.
Nossa. Você lembra dele, né? Ayrton Senna. É. E uma determinada corrida, eu não lembro se me falha a memória, se foi a do Tito, ele ganhou aquela corrida com o pneu do carro furado. Foi Então ele persistiu até o final. Então a caminhada cristã é ser perseverante até o final, não é até a metade. Exatamente. Então nós temos que ter uma disciplina de que eu vou chegar até lá. Até onde? Até eu receber o prêmio, que é a coroa da vitória em Cristo Jesus. 1 Coríntios 15:57 fala muito bem. Mas graças a Deus que Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser perseverante é isso. E a perseverança, ela tem que ser praticada e exercida com os olhos para Jesus. Por mais que eu e você possamos ser referência, por mais que o nosso pastor possa ser referência, por mais que o pregador midiático lá possa vir a ser uma referência, mas ele não é comparável a Jesus. Então o meu olho e o seu olho e os nossos olhos devem estar sempre em Jesus. Em Jesus. Por quê? Foi ele que sofreu, foi ele que se entregou, foi ele que se fez maldito. Então, foi Jesus que se alegrou para que ocorresse o quê? A proposta primária. Qual que era a proposta primária? A nossa salvação. Caminhando para a disciplina de Deus. Aí o escritor da lição, ele pega um texto que estava em Jeremias 18:6. Jeremias 18:6. Esse texto aí é um texto muito citado nos arraiais pentecostais. É um texto chave que todo mundo gosta de puxar esse texto e esse texto ele tem algumas particularidades que nós devemos analisar, que vai de encontro à disciplina de Deus, né? Quando você fala aqui está falando, Deus mostra uma mensagem, uma visão para Jeremias, de que tem um oleiro fazendo um vaso. E a gente tem que fazer algumas análises nessa questão. Qual que é a questão? Para você fazer um vaso, você precisa do quê? Logo, você precisa de barro. E esse barro, ele vai ser colocado para fazer o vaso logo em seguida? Não. Ele tem que ser peneirado. Depois que ele é peneirado para tirar as pedras, ele tem que ser pisado, amassado. Tem uma preparação, né? Isso. Então, até chegar o barro na mão do oleiro para ele começar a trabalhar, tem alguns processos. Em alguns momentos, esse barro, antes de chegar na mão do oleiro, ele volta de novo a ser feito esses processos novamente. E tem vezes que quando está na mão do oleiro, aparece uma pequena pedrinha ali. E o vaso já está quase feito. O que ele tem que fazer? Desconstruir ou destruir aquele vaso e começar o processo novamente. O que o texto está falando para a gente? Fala para Jeremias lá. Que existe coisas na minha vida, na sua, na nossa, que a gente está sempre passando na peneira. Essas pedrinhas, elas têm que sair. Então, o que Deus ele busca com a sua disciplina? É tirar tudo aquilo que nos afasta do amor dele. Tem crente que tem alguma coisa que afasta? Nossa, tem. Bastante, né, irmão? Tem, nós temos isso. Então a disciplina de Deus, ela está voltada para isso, para que a gente enxergue na sua beleza uma ação de graça. Então Deus ele se preocupa conosco para que todas essas particularidades ou partículas, né, que estão... Podemos colocar como impurezas, né? Impurezas.
que nos afasta dele para se aproximar dele. Agora, só que esse processo, muitas vezes ele é um processo doloroso, né? Por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Quando eu falo isso, eu estou querendo falar do quê? Do que ocorreu lá no Éden. Eles sabiam que não poderiam comer daquele fruto. Exatamente. Mas comeram. Quando eu falo isso, eu estou querendo falar de Babel. Eles sabiam que eles não iam chegar até o céu. Mas vamos tentar chegar até o céu. Aí vem... Eles juntos são muito fortes. Vamos separar eles. Aí a gente vê em alguns casos o seguinte: no caso de Babel, a arrogância, a prepotência, aquilo nós podemos fazer e nós precisamos depender de Deus, não é? Aí a gente vê no caso de Adão e Eva, a desobediência, querer, né? Foram enganados, sim, mas isso criou no coração deles algo que eles não podiam ter, né? Ser iguais a Deus, né? Eles não aceitaram a suficiência de Deus, né? Aí vocês têm tudo o de melhor. E é isso que Deus quer de nós, né? Vocês já têm o suficiente e vocês precisam viver de acordo com a minha vontade. E aí, por que muitas vezes acontece? Nós queremos buscar coisas da nossa carne. E aí é o seguinte, nós temos impurezas, nós temos vontades que não são as vontades de Deus. Como eu disse, nós queremos as coisas para ontem, né? Nós queremos, né? A gente fala igual a alguns personagens, dá um jeitinho, foi o caso lá da mulher de Abraão, né? Enfim. E Deus tem o melhor. Então essa disciplina é colocar a gente, né, vamos dizer assim, no estreito, né? É isso aí. No estreito. Colocar no prumo. Exatamente. Só que quem ama, disciplina. Exatamente. E quando nós falamos em disciplina, e nós voltamos lá à imagem do vaso, logicamente que o autor da carta ele busca a figura de Israel, que foi disciplinada por longos anos, longos séculos, e não se endireitava. Em um determinado momento se entrava no prumo, e em vários outros saía do prumo. Aí vem a pergunta agora: quem disciplina? A quem Deus disciplina? Você disciplinou suas filhas? Você disciplinou o filho dos outros? Não dá, né? Não dá, de jeito não tem nenhum. como. Não tem. Pelo contrário, você ajudou o filho dos outros a ser disciplinado. Não, deixa eu bagunçar. Então, Deus ele disciplina... Às vezes não tem nem interesse, né? Isso. Deus ele disciplina quem? Seus filhos. E quem é seus filhos? Quem são os filhos de Deus? Está lá em João 1,12. E todos aqueles que o receberam tiveram a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus. Receberam quem? Receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, a quem Deus disciplina? Seus filhos. Então, se você é filho de Deus, logo Deus irá disciplinar você. E é necessário que se tenha disciplina. Por quê, Naildo? Por alguns motivos. Porém, o que nós podemos ressaltar aqui, que vai de imediato embutir em nossas mentes, um deles é que nós somos pecadores. Então, a todo momento, nós vamos ser disciplinados. E ele fala aqui, eu gostei dessa parte aqui: Deus, em seu amor, busca fazer essa mudança radical, tornar aquilo que por natureza é feio e sem utilidade em algo belo e útil. Seus meios de nos disciplinar visam transformar o velho homem em um novo homem, segundo a Cristo, levando seus filhos à maturidade, a fim de atingir a medida da plenitude de Cristo. Então, ele quer... O que Deus quer? O melhor para nós.
o melhor, Deus quer o melhor. Por isso que Ele quer nos disciplinar, porque Ele tem o melhor através do seu amor. E o irmão Reginaldo falou a questão de paternidade, né? Eu disciplino porque eu amo. Eu não sou um pai que... mas existem esses pais também, né? Existe. Que bate por qualquer motivo, pais arrogantes, enfim, que não tem nada a ver com disciplina, né? Tem a ver com autoritarismo. E muito pelo contrário, Deus não é autoritário, Ele é amor, Ele disciplina por amor. E a disciplina faz parte da vida cristã. Por quê? Porque somos pecadores, porque somos falhos e porque somos inconstantes. Essa inconstância que mata, né? Sim, é essa inconstância que faz com que inúmeros jogadores nunca sejam campeão do mundo. E não vai ser. Por quê? Porque ele não tem um alvo. Nós temos que ter aquela constância que tem um Usain Bolt. Vou chegar em primeiro mesmo depois que todo mundo correr na minha frente. É verdade. Então nós temos que ter essa constância. A vida cristã, ela exige isso de nós. E para que Deus ele nos disciplina? Então a quem Deus disciplina? Os seus filhos. Por que Ele nos disciplina? Porque nós somos pecadores, falhos, inconstantes. E para que Deus nos disciplina? Ele disciplina a gente por algumas causas. Uma delas é para que nós possamos suportar as lutas e batalhas que virão ocorrer em nossa vida. Essa é um ponto. Essa é a parte que nós temos que entender, que todos os mártires ou todos os homens de fé que vieram na Bíblia, que vieram no texto bíblico ou na história da humanidade, suportaram em um determinado momento. O apóstolo Paulo, em Coríntios, 2 Coríntios, ele relata que sofreu naufrágio 3 vezes, tomou 5 quarentenas menos 1, caiu do precipício. Então, a gente está falando do apóstolo Paulo, aquele que teve a coragem de falar: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então ele teve lutas também. Teve outros que ficaram presos, foram torturados. Então a disciplina, ela é para nos preparar para que possamos passar as lutas. É lógico, hoje nós passamos lutas diferentes, lutas totalmente adversas da que os heróis da fé passaram. Porém, esse é um ponto. O outro ponto: para que Deus disciplina? Deus disciplina para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus ele nos disciplina para que possamos participar da sua santidade. Moisés, tira a sandália do seu pé que o local é santo. Calma aí. Se você se aproximar, você está em total inconstância com aquilo que eu espero de você. Você vai ser destruído. Opa, Deus ele sinalizou. Moisés tirou a sandália, se afastou. Ou seja, não tem como nós chegarmos a Deus ou estarmos diante de Deus se não estivermos no padrão estabelecido por Ele. Exato. E o padrão estabelecido por Ele é o que está lá em Gálatas 4,19. Eu até separei o texto aqui para a gente ver. 4,19, só a parte B. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Ou seja, o padrão de Deus é que Cristo tem que ser formado em nós. Ou seja, nós devemos viver para termos Cristo formado em nós. O crente tem que ter esse pensamento, essa imagem.
Aí só concluindo, eu já te dou a palavra, para que Deus nos disciplina. Ele nos disciplina para que nós tenhamos o nosso caráter forjado. Caráter forjado, eu estou falando no sentido amplo da coisa. É inadmissível a gente ter uma população cristã que se envolve com ilicitudes, com algo ilícito. É inadmissível alguém que consegue se eleger pelo povo cristão, sendo cristão, e vai lá e mete a mão no dinheiro do povo. É inadmissível aquele juiz que é cristão e julga a causa de uma forma a beneficiar aquele que está beneficiando ele. É inadmissível a gente ter muitas vezes um governante que se diz ser cristão e está lesando o estado ou o município da onde ele faz parte. Cadê o caráter desse homem? Esse homem não foi forjado, ou não quis deixar ser forjado. E é inadmissível quando a gente traz para o nosso lado aquele cidadão que é cristão e sabe que aquele produto que ele está comprando é produto de roubo ou é produto de furto. Mas acontece? Não. No nosso meio aqui não pode acontecer. Mas acontece. É inadmissível a pessoa que vai lá sonega o imposto, sendo cristão. Calma aí, não. Eu estou pagando muito imposto. Se a gente paga imposto demais. Nossa. Mas o que Jesus falou? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Então não tem para onde a gente fugir. Então o nosso caráter tem que ser forjado, Naildo. Exatamente. Quer falar aí, Naildo? E aí volta, né, na verdade, no começo da lição, essas questões seguintes. Ser submisso a Cristo. É tudo menos isso, né? É tudo menos isso, né? Então não há submissão, né? Há a submissão a falcatruas, ao governante, a isso, aquilo. E aí, o que acontece? Por causa do pecado, né? O amor se esfria, e aí há uma vamos dizer assim, o negócio começa a ficar ruim. O cara começa a ficar cego. Por quê? Ele não consegue mais perceber as questões que ele aprendeu, que são teóricas e que deveriam colocar em prática, porque o que nós estamos vendo aqui é prática. Nós estudamos tudo que Cristo é. Se Cristo é o nosso Salvador, se Cristo é importante, se devemos seguir, se devemos obedecer, tudo isso a gente sabe, mas e a prática? Aí vem a prática, não é? E sobre a disciplina, Deus nos quer forjar, nos fazer melhor. Então, as dificuldades vem a compra, né? Vem a facilidade dos governantes e tal, vem a corrupção. Olha, você tem, e é milhões, né, Reinaldo? Olha, nunca vi tanto roubo nesse país, nunca na história desse país, como diz um governante, né, se roubou tanto, né? Por quê? O coração estava onde? Onde estava o tesouro? Né? Onde estava? O coração estava lá. E aí faltou a submissão a Cristo, faltou a dificuldade, porque assim, eu te facilito. E é difícil, não quero. Eu prefiro sofrer o dano. Por quê? Porque eu estou submisso a Cristo, né? Que ele fala para que eu não peque, né? Vá e não peques mais, como diz a palavra, falou para uma pessoa num dos evangelhos. Ou seja, temos que deixar, né? Temos que deixar o pecado. Então, agora, se verdadeiramente, né, irmão, essas pessoas forem cristãs, elas serão, aí sim a disciplina, né, de Deus, né, ela vem com mão pesada, vem consequências, todo pecado tem consequências, não é? O que acontece agora com a disciplina? Ela estabelece os seus benefícios, né?
aquele a qual deixa ser disciplinado por Deus acaba recebendo seus benefícios. E eu vou pontuar 2 benefícios. Um dele, quando você se submete à disciplina de Deus, você tem um crescimento espiritual, natural, sem ser forçado. E esse crescimento é gradual na palavra de Deus, é em oração e é em questão das disciplinas espirituais, jejum, submissão. E o outro benefício que tem, que é paralelo a esse, é a sua comunhão horizontal, certo? Com toda a nave a qual você faz parte, com toda os corpos da igreja a qual você congrega. Essa comunhão é automática, é natural. E de forma vertical, que é a comunhão com Deus. Perfeito. Então, quais são os benefícios? Crescimento espiritual e comunhão horizontal e vertical. Aí a gente faz um outro fechamento com o quê? Com o maior benefício que nós temos. E nós estamos sendo preparados para um dia estarmos nas mansões celestiais. Amém. Glória a Deus. Então, de uma forma bem resumida, eu acredito, eu defendo que a disciplina ela deve existir. Quando falamos de disciplina, não é estar com o chicote na mão querendo bater nas costas de ninguém, e sim ensinar o caminho onde deve andar o menino. É dessa forma. Então Deus, ele se preocupa como o pai que ele é. O apóstolo João, o discípulo João, ele trata muito essa imagem, né, de pai. Deus como pai, ele traz essa imagem para nós. Então ele nos disciplina para que nós possamos crescer espiritualmente. Amém. Conclusão. Devemos olhar firmemente para Jesus. Essa visão atenta deverá nos motivar a restabelecer as mãos descaídas, fortalecer os joelhos que têm tendência para vacilar e fazer caminhos retos para os pés. Amém. Ou seja, sem vacilar. Amém. Quer comentar mais alguma coisa? Não, irmãos, eu acho que está bem claro, não é? Eu acredito que, lógico, né? Havendo dúvidas, nos procurem, né? Esperamos que essa palavra possa fazer morada nos nossos corações, não é? É mais uma oportunidade de crescimento na fé, né? O intuito de Deus, né, é de crescimento. Agora, e ele usa os instrumentos dele para falar, como está acontecendo agora, né? Então, que Deus assim abençoe. Vamos orar? Vamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor. Amém. Obrigado por mais um dia na tua presença, meditando a tua santa e maravilhosa palavra, amém, Senhor. Jesus. Embute em nossos corações, na nossa mente, a tua verdade santa, que é Cristo Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Eu te peço pela vida do pastor dessa igreja, pastor Marinho. Amém. Abençoa ele, conduz ele no caminho da tua palavra. Sim, Senhor Jesus. Dá a palavra revelada a esse servo teu. Amém. Cada vez mais, Senhor, para que ele possa cada vez mais trazer a mensagem do trono da tua graça. Abençoa sua esposa, amém, seus Jesus. Filhos. Abençoa, Senhor, todos os membros dessa igreja batista, amém, de Vila Souza. Abençoa todos aqueles que estão, amém, em alguma denominação, Senhor, seja, amém, ela qual for, onde Cristo é o Senhor, amém, onde Cristo Jesus. Reina, ó Pai. Amém. Eu te peço, ó Deus, pelos idosos da nossa igreja, sim, sim, pelas crianças, Senhor. Eu te peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos, a qual estão jazendo com o Covid-19, Senhor. Cura, nesse momento, Deus. Senhor, eu lembro, Pai, daquele meu amigo do trabalho que está respirando com poderosa, Senhor Jesus. A base de respirador, Senhor. Sim, restaura a saúde dele, Pai. Amém, em nome Jesus. De Cristo Jesus, amém, Pai. É o que eu te peço. Abençoa essa nação, Senhor, chamada Brasil. Sim, abençoa
todos a qual estão em cargos, Senhor, que são pessoas que influenciam diretamente o nosso bem-estar, Pai. Amém, Jesus. Abençoa esses homens para que eles venham tomar decisões corretas. Sim, Jesus. Abençoa, protege as crianças, protege, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Pai, a obra missionária, Sim, sim, a Jesus. igreja perseguida. verdade. Abençoa aqueles que estão no campo missionário, Pai. Amém, Que eles Jesus. tenham perseverança, Senhor. Abençoa, em nome de Cristo Amém, Jesus, Jesus. Pai. Dá caminhos, Senhor, para que Deus. possamos, Pai, cada vez mais pregar o Teu Evangelho. Amém. E que até os confins da terra a Tua palavra chegue, ó Pai. Amém, Em Jesus. nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom domingo a todos, que Deus abençoe.